Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32, nós vamos ler até o capítulo 5, versículo 16. Atos 4, 32 até 5, 16. Diz assim a palavra de Deus: Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Essa é a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, temível e santo és tu, Senhor. Tu que sondas corações e mentes. Não há nada oculto que o Senhor não saiba. Não há nada oculto que o Senhor não possa trazer à tona. Por isso, ó Deus, colocamos diante de Ti, desde já, os nossos pensamentos,
clamando para que eles sejam levados cativos a Cristo Jesus. O nosso coração, Senhor, também, sabendo, ó Deus, que ainda abrigamos desejos impuros, sombras estranhas. Ó Deus, há em nós ainda uma necessidade urgente de perdão, de que o Senhor nos sonde, nos cure por meio da Tua palavra, ó Deus. Que ela seja nesta noite como um bisturi nas mãos de um hábil cirurgião, retirando, ó Deus, aquilo que nos adoece, que nos torna impuros, mas mantendo intacto, Senhor, aquilo que Tu já colocaste ali, a saúde espiritual vinda do Teu bom Espírito, Senhor. Que possamos ouvir atentamente a Tua voz nesta noite, ó Deus, e ao ouvi-la, Senhor, que não haja nenhum coração incrédulo em nosso meio, que a dureza da incredulidade seja quebrada pelo poder do Espírito Santo, e que a Tua palavra possa encontrar morada em cada coração nesta noite. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Amados irmãos, não há nada que Deus já tenha feito ou que continue fazendo que o diabo não queira desfazer, desvirtuar ou destruir. Sempre foi assim, desde o Éden. Aquele inimigo de Deus, a antiga serpente, que se tornou o inimigo do povo de Deus, ele tem se mostrado persistente, porém nada criativo, em cada uma das suas investidas contra os santos de Deus. Desde o Éden, a Bíblia mostra isso de maneira muito clara. As estratégias de Satanás são as mesmas. Primeiro, ele quer destruir a igreja de Cristo e promove isso por meio de perseguição. Perseguição para destruir. Mas também, não contente com isso, ele quer corromper a igreja de Cristo por meio do engano, da mentira. Ele é o tentador, ele é o pai da mentira. Destruir, corromper, mas também tem uma terceira estratégia: distrair, tirar a igreja do foco, manter-nos ocupados, distraídos com todas as outras coisas oferecidas por este mundo e por ele, ao invés de nos voltarmos para Deus. Destruir, corromper, distrair. Nós já vimos no relato de Atos dos Apóstolos o início de perseguição, a primeira tentativa de Satanás para a destruição da igreja, ainda um pouquinho tímida. Isso vai crescendo ao longo da narrativa, mas já com ameaças severas. Vocês não podem pregar este nome. Uma tentativa de destruição. Mais à frente, na narrativa de Atos, nós veremos uma tentativa de distração. Já chegaremos nela nos próximos domingos. Mas hoje falaremos da tentativa de corrupção da igreja. A segunda estratégia de Satanás. Porém, meus irmãos, Jesus Cristo é o Rei vencedor. E Ele, somente Ele, edifica a sua igreja, e por mais que Satanás tente, ele é derrotado, e será definitivamente derrotado, quando Cristo voltar, e a igreja, ela triunfar, definitivamente, sobre as coisas deste mundo, sobre esta presente era, mesmo que até lá, ela tenha que sofrer reveses, sofrer perdas. E é exatamente isso que este texto nos mostra nesta noite. Então vamos nos voltar para, novamente, Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. E a lição que nós temos nesta noite é esta: onde o Evangelho chega e onde o Espírito é derramado, a igreja avança e Satanás
avança junto, tentando destruí-la, corrompê-la ou distraí-la. Mas Cristo é o Senhor da igreja, que a protegerá, a guardará, por meio tanto do seu juízo, quanto da sua graça e da sua salvação. Onde tem evangelho, o diabo fareja isso e vai até lá, tentando roubar essa semente, destruir a igreja. Mas Cristo é o Senhor da igreja, continua edificando a igreja, guardando a igreja, e faz isso por meio do seu justo juízo, mas também da sua graça e salvação. Nós vemos isso nesse texto em 3 movimentos, conforme creio que a sua própria Bíblia está aí dividida. O primeiro movimento está no capítulo 4, versos 32 a 37. Nós podemos chamar esse movimento da seguinte forma: Jesus, por meio do seu Espírito, promove a vida na igreja. Atos 2, 42, 32, Atos 2, 42 é outro texto. Atos 4, 32 a 37. Jesus promove a vida na igreja. No capítulo 5, versos 1 a 11, Jesus, por meio do seu Espírito, protege a vida da igreja. E por fim, versos 12 a 16 do capítulo 5, Jesus, por meio do seu Espírito, acrescenta vidas à igreja. Então, promove a vida, protege a vida, mas acrescenta vidas à sua igreja. Vamos ver cada uma dessas partes conforme o texto sagrado nos mostra. E o texto começa então no capítulo 4, verso 32. O diabo acabara de orquestrar o primeiro ato de oposição, por meio do sinédrio, aquelas ameaças para que Pedro e João, e consequentemente toda a igreja, parassem de anunciar o nome de Jesus Cristo. O que aconteceu? A igreja orou com ousadia, entregou estes homens nas mãos do Senhor, pediu coragem para continuar pregando a palavra e para que sinais fossem feitos em nome de Jesus Cristo. E como é que a sessão anterior termina? Deus não ficou quieto. Deus não fica quieto numa oração como esta. Ele respondeu à oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam a palavra corajosamente. Isso está no versículo 31, antes do nosso texto. Mas também no verso 33 mostra a continuidade dessa resposta de oração, que diz: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Vemos aqui a resposta de Deus às orações feitas ali diante das ameaças que a igreja estava sofrendo. Porém, a plenitude do Espírito, esse Espírito que foi derramado no capítulo 4, verso 31, a plenitude do Espírito não se manifestou apenas na pregação da igreja, não apenas no ministério da palavra, ele agiu nos corações daqueles cristãos, gerando uma vida comunitária vigorosa, uma vida comunitária piedosa, uma vida comunitária compassiva. O que vemos então? O testemunho claro do texto: graça na palavra, graça na vida. Palavras e ações, testemunho e serviço, proclamação ao mundo e amor na família. Não é exatamente isso que vemos aqui? Esse maravilhoso relato dos versos 32 a 37, muito semelhante ao mesmo relatório que Lucas nos apresenta no capítulo 2, aí sim, capítulo 2, versos 42 a 47, um relato muito parecido da comunhão verdadeira do povo de Deus. E que família era essa? Como é que Lucas escreve agora esta família? E ele começa com uma menção muito curiosa, da multidão. Leram aí? Olhe no texto, sempre que eu falar do texto, olhem para o texto para gravar bem, né? Da multidão. Você se lembra que Lucas vinha contando, né? Pentecostes, 3.000, depois mais 2.000, e agora, perdi a conta. Não sei, então vai multidão mesmo, perdi a conta, não sei, uma multidão
muita gente, já não sei mais quantos tem. Então, da multidão dos que creram, e aqui vem algo maravilhoso: uma era a mente e o coração. Veja que isso aqui, meus irmãos, não é uma descrição poética da igreja. Lucas não está aqui se valendo apenas de uma imagem bonitinha, meiga, uma mente, um coração. Não, isso é uma referência teológica, e uma referência teológica bastante clara, creio eu, para os leitores desse texto lá no primeiro século. Aquela multidão, aquele era o povo de Deus, o povo que amava a Deus de todo o coração e amava o seu próximo da mesma forma. Eles estão aqui, Lucas está dizendo: olha, vejam o cumprimento pleno do que o Senhor Jesus disse ser o resumo, a síntese da lei: amar a Deus de toda alma, de todo coração e de todo entendimento. As expressões mente e coração estão apontando exatamente para isso. Este era o povo que amava a Deus conforme a palavra de Deus. E o que Lucas está mostrando aqui de maneira muito clara é que o Espírito Santo estava formando um povo que, ao contrário daquele povo da antiga aliança, que ouviu a voz de Deus, mas endureceu o coração, conforme lemos no Salmo 95, agora este povo ouve a voz de Deus e os seus corações estão cheios de amor, cheios de compaixão. Eles estão cumprindo aquilo que Deus declarou na sua aliança com o antigo povo. Olha, vocês são um povo que devem amar o seu Deus de toda a sua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Olha o retrato disso aqui na nossa frente. E o que esta multidão de é uma multidão de um coração, uma somente. O que eles faziam? Como é que Lucas descreve então esta atitude piedosa compassiva? Ele faz isso de 3 formas aqui. Primeiro, esta multidão tinha uma atitude radical. Diz aqui ainda no verso 32 que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Meus irmãos, isso é algo que começa no coração daquele povo. Eles não consideravam. Eles já afirmaram isso no coração: isto não é meu, isto não pertence a mim, isto foi me dado por Deus e serve ao povo de Deus. Essa é uma atitude radical. Mas não para aí. O que vemos aqui também é uma ação sacrificial. Diz o texto, ainda no verso 32, que eles compartilhavam tudo o que tinham. E ainda no verso 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, tendo trazido o produto da venda dos seus bens, traziam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a sua necessidade. Então, não apenas uma atitude radical, mas uma ação sacrificial. E por fim, uma administração racional. Como é que termina o versículo 35? Eles distribuíam, colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então veja, uma atitude radical, uma ação sacrificial e uma administração racional. E esse é o ministério de misericórdia da igreja. A versão dessa frase em inglês é muito interessante, porque as palavras começam com H, que a misericórdia tem que ter heart, hands and head, tudo com H, mas em português isso se perde um pouquinho, A misericórdia tem que ter coração, mãos e cabeça. Atitude radical, ação sacrificial, mas uma administração racional, inteligente. E qual foi o resultado disso? Qual o resultado da vida dessa igreja? Diz aqui o verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. E novamente aqui, não é só um relatório de Lucas. Há aqui um conceito teológico importantíssimo.
Lucas está mais uma vez fazendo alusão ao povo da antiga aliança, especificamente Deuteronômio capítulo 15, verso 4, que diz: assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. O que Lucas está dizendo para nós? Este povo da nova aliança está cumprindo aquilo que a antiga aliança já prescrevia. Lucas está nos mostrando, meus irmãos, que a comunidade da nova aliança, gerada pelo poder do Espírito Santo, de fato trazia a lei escrita em seus corações. Não foi essa a promessa da nova aliança, lá em Jeremias 31, lá em Ezequiel, capítulo 36, que agora Deus escreveria a sua lei, não mais na pedra, mas nos corações. E Deus foi honrado aqui. Este povo está cumprindo as prescrições da sagrada aliança de Deus. Calvino, comentarista de quase todos os livros da Bíblia, ele olhou para esse texto e escreveu o seguinte, percebam as palavras de um homem do século XVI, como elas são atuais. Parece que Calvino escreveu isso na crônica do jornal de ontem, ao olhar para esse texto. Ouça com cuidado. Naqueles dias, os crentes davam abundantemente daquilo que era deles. Não nos contentamos em guardar egoisticamente aquilo que é nosso, mas insensíveis, queremos hoje roubar os outros. Eles vendiam os seus próprios bens naqueles dias. Hoje, o desejo é de possuir. Ou melhor, o desejo de possuir é o que reina supremo. Meu Deus, esse não é um relato bastante atual? Calvino dizia, olha, os nossos irmãos lá na igreja primitiva davam abundantemente, vendiam seus bens, e hoje, o que nós vemos? O que Calvino via? Não contentes em apenas reter, muitos querem roubar, muitos querem retirar do outro o que não lhe pertence. E não é mais o desejo de dar, de servir, mas o desejo de possuir, que tem reinado supremo. Meus irmãos, tendo em vista o que vimos até aqui, nós temos que concluir o seguinte: é inadmissível, à luz da palavra de Deus, que uma igreja que se diga cheia do Espírito Santo, ela não se importe com os necessitados que há no meio dela. É muito evidente hoje que boa parte da igreja, ela tem sido distraída. Lembra da outra estratégia de Satanás? Distração. Distraída pelo quê? Pelas diversas opções e ofertas de um mundo consumista. Boa parte da perda do poder espiritual da igreja não está necessariamente nos grandes pecados, mas no fato de que a igreja está distraída com as opções do final de semana, com os itens disponíveis para compra, para lazer, para entretenimento, com as diversas opções de canais da TV a cabo. Ela se distrai, ela ocupa a sua mente com coisas passageiras, efêmeras, e com isso vai se distraindo, não olhando para o lado, para o seu irmão que está necessitado. Mas não apenas isso, meus irmãos, não apenas este engano do mundo, mas a própria famigerada, terrível teologia de prosperidade tem levado o povo de Deus a uma busca frenética por mais conforto, mais dinheiro, mais posição, mais status. Tudo é a minha bênção, a minha vitória, a minha conquista. E a igreja vai se tornando exatamente o contrário do que Lucas relatou aqui, porque esta igreja era uma mente, um coração. E hoje, muito do que nós vemos é uma igreja de vários umbigos e vários ventres, só olha para si, só olha para si. Meus irmãos, para que uma atitude radical, uma ação sacrificial e uma administração racional sejam novamente partes da vida da igreja, nós precisamos que o Espírito Santo volte a nos encher.
Nós precisamos que o Espírito Santo volte a nos tomar com poder, porque isso não é fruto de campanha, isso não é fruto de programa, isso não é fruto só de sensatez ou de oportunidades aproveitadas. Isto é a vida de Jesus Cristo gerada dentro da igreja por meio do seu Espírito. Então, à luz disso tudo, eu quero que você examine o seu coração como eu devo examinar o meu nesta noite. Quanto nós estamos vendo essa vida plena do Espírito, tanto em palavra quanto em ação, na vida da igreja? Quanto você está vendo isso na sua vida? Quanto o seu coração é levado a esta atitude radical? Quanto suas mãos são dirigidas ao serviço sacrificial? Quanto a sua mente é moldada pelo Espírito Santo para ter sabedoria e sensatez no uso dos seus recursos? Nós estamos atentos às estratégias do diabo para nos distrair com toda sorte de opções deste mundo de consumo e entretenimento. Você tem percebido isso? Você tem estado atento a isso? Irmãos, se é Cristo quem gera esta vida por meio do seu Espírito na igreja, quanto e como nós temos orado por isso? Porque isso aqui foi fruto da oração feita no bloco anterior. Quanto você tem orado para que esta vida surja no meio da igreja? Um último ponto para nós pensarmos a respeito desse texto é o seguinte. Esse texto é muito claro. A igreja cuidava dos seus. A igreja atentava para os menos favorecidos no seu meio. E há um outro engano de Satanás, que tem tomado muitas mentes hoje. É o engano de nós depositarmos a confiança e as nossas expectativas neste ente poderoso e voraz, chamado Estado. É achar que a responsabilidade pelos menos favorecidos, pelos pobres, é de uns poucos iluminados, que parecem que ascenderam às esferas angelicais, e nós clamamos a eles como um povo clama a Deus. Onde está o programa? Onde está a bolsa? Onde estão as leis? Meus irmãos, órfãos, viúvas, carentes, doentes, sempre foram cuidados pelas famílias e pelas igrejas, sempre. Então há uma tentativa diabólica, creio eu, de transferir essa responsabilidade para este ser quase etéreo, chamado Estado, para que depositemos a nossa confiança num programa de governo, e isso tem minado a compaixão da igreja. Nós terceirizamos o amor que devemos ter para com os nossos irmãos, e consequentemente acabamos idolatrando este poder mundano do governo. Pergunto, você tem caído nessa armadilha? Você tem transferido a responsabilidade e reclamado, por que não fazem mais? Por que não fazem mais? Quando a pergunta correta é, por que eu não estou fazendo mais? Por que a minha família não está empenhada nisso? Eu vou encorajar a minha igreja a fazer isso. Vamos orar por isso. E não depositar isso, essa confiança, nas mãos de governantes falhos, imperfeitos, muitos deles ímpios. Isso faz com que a igreja perca grandes oportunidades de demonstrar o amor de Cristo. Primeiramente, no meio da própria igreja, como um testemunho também para o mundo. Assim fazia a igreja primitiva. E para ilustrar esta prática dessa família espiritual, Lucas escreve brevemente, nos últimos 2 versos deste capítulo, a figura de Barnabé. Ele apresenta para nós este que vai voltar na narrativa bíblica, daqui a alguns instantes. Então, Lucas aproveita para dizer que, olha, havia um homem ali, José, levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, ou filho da exortação, ou filho do encorajamento, que fez exatamente isso que a comunidade cristã fazia. Ele vendeu o que ele tinha e trouxe aos pés
dos apóstolos. É um exemplo que Lucas nos coloca aqui. Mas ele não está aqui apenas para ilustrar o exemplo de toda esta sessão na qual acabamos de refletir. Lucas coloca Barnabé aqui de maneira estratégica para formar um contraste com aquilo que nós lemos em seguida, no capítulo 5. E aqui que nós vamos para a segunda parte da nossa reflexão. Jesus, por meio do seu Espírito, protege a vida da igreja. Capítulo 5, versos 1 a 11, o relato de Ananias e Safira. E é aqui, meus irmãos, que todo leitor honesto, sincero da Bíblia Sagrada, e deixa eu contar um segredo para vocês, é aqui que todo pregador também, todo pregador, eles pensam o seguinte: misericórdia, por que esse negócio está aqui? Poxa vida, estava indo tão bem, né? Vendiam os bens, a comunidade crescia, o Barnabé deu tudo. Poxa, pula lá logo para o verso 12 do capítulo 5, né? Os apóstolos curavam, então só bênção, só vitória, só alegria, a igreja cresce, oh, coisa boa. Por que Lucas colocou essa narrativa aqui? Bom, como o nosso compromisso é pregar toda a Bíblia, nós não podemos... Ananias e Safira eu vou pular, tá, gente? Não, nós vamos encarar Ananias e Safira nesta noite. Mas veja, antes de lermos o texto, isso é algo extraordinário. Pense comigo. Isso é uma tremenda prova, para mim, pelo menos, de que a Bíblia, ela não tem um autor somente humano. O autor dessas palavras é o Espírito Santo. Porque a nossa tendência, quando a gente vai relatar alguma coisa, é sempre, esquecer as coisas ruins, é só falar das coisas boas, né? Então, Lucas não está aqui querendo vender uma imagem da igreja de perfeição, uma imagem utópica da igreja. Guiado pelo Espírito Santo, Lucas faz questão de inserir aqui esta narrativa, não escondendo os pecados, os vícios destes personagens que aparecem aqui. Nem tampouco Lucas quer aliviar a barra de Deus, não quer. Os autores bíblicos não ficam tentando, não, mas peraí, não é bem assim, né? Não, eles deixam tudo muito claro. Foi Deus quem fez isso, ponto final. Pronto, Deus está sendo Deus e acabou. É por isso que nós temos esse relato aqui. E esse caso de Ananias e Safira, sem dúvida alguma, foi uma daquelas tentativas do diabo de corromper a vida da igreja. Não é exatamente isso que Pedro falou para Ananias, no verso 3? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Então, quem é que está por trás das atitudes de Ananias e Safira, senão o próprio diabo, tentando corromper a vida da igreja, semear pecado na vida da igreja. Foi ele quem fez isso, foi ele quem despertou o desejo desse casal de obter louvor, honra da igreja, por meio de uma generosidade fingida, falsa. O amor ao dinheiro de Ananias e Safira e a mentira que foi consequência deste amor ao dinheiro causaram então aquele que é o relato do primeiro pecado na vida da igreja. Vamos acompanhar o texto comigo, olhando para a narrativa. Diz a partir do verso 1 que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Até aqui está indo tudo bem, né? Também por quê? Igual Barnabé, igual tantos outros, eles também fizeram isso. Até aqui, nada demais. Diz o verso 2 que ele reteve parte do dinheiro para si e a Safira sabia disso. E o restante, ou seja, aquilo que sobrou, ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Era possível fazer isso? Será que até aqui temos algum problema? Não. Ele não era obrigado sequer a vender. Ele não era obrigado a fazer isso. Ninguém era coagido a vender a sua propriedade. E se vendesse, ele também não era obrigado a trazer tudo aos pés dos apóstolos. Não era.
Não havia nenhuma cláusula ali, não, se vender, vai ter que trazer tudo. Não tem como. Não. Então, o simples fato dele guardar algum dinheirinho não era problema. Então, a pergunta é, qual foi o problema? Qual foi o pecado desse casal que resultou no juízo de Deus? A resposta de Pedro nos ajuda a entender o que aconteceu. Primeiro, muito claro aqui, eles deram lugar ao diabo. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Que mentira foi essa? Bom, nós podemos pressupor que Ananias e Safira combinaram com Pedro, ou naquela onda de venda e trazer aos pés, Ananias e Safira disseram: pastor Pedro, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos vender a nossa propriedade e vamos trazer tudo para o Senhor. Amém? Amém? Ok. Botaram lá a plaquinha de vende-se, veio o comprador, vendeu, está aqui o dinheiro. E quando eles olharam o dinheiro, Safira, acho que a gente está precisando reformar a casa, eu acho que é bom a gente guardar, né? Vamos guardar. Esse foi o problema. E quando os trouxeram aos pés dos apóstolos, pastor Pedro, igreja, irmãos e irmãs, paz do Senhor Jesus, aqui está o dinheiro da venda do meu campo, tudo entregarei ao Senhor. Pedro, movido pelo Espírito Santo, confronta este homem dizendo: você mentiu ao Espírito Santo. Diz no final aqui que ele mentiu a Deus, né? Pedro está tratando o Espírito Santo como o próprio Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos teriam coragem de fazer parte da igreja do pastor Pedro? Pensou chegar para esse homem que discerne tudo pelo Espírito Santo? Misericórdia, né? Mas, irmãos, Ananias e Safira permitiram que Satanás enchesse o coração deles com o desejo de serem honrados, receberem aplausos por meio de uma generosidade fingida. É a mentira que vem do pai da mentira, Satanás. E por que esse relato está aqui? O que ele nos ensina? Como Lucas insere este relato na narrativa da igreja? Bom, primeira coisa, está aqui para nos mostrar que a vida na igreja não era esse mar de rosas, cheiroso, lindo, bonito, a igreja perfeita, que muitos pensam. Pastor, se nós fôssemos iguais à igreja primitiva. Meu irmão? Então prepare-se para ver pelo menos um Ananias e uma Safira na sua frente. Você tem certeza? Vai lá para Corinto, igreja primitiva. Será que é isso mesmo? Não. Uma igreja perseguida, atribulada, e uma igreja que tinha os seus problemas internos, seus pecados internos. Em segundo lugar, nós cremos que Lucas está aqui novamente fazendo um paralelo com o povo de Deus no Antigo Testamento. Ele já fez isso no primeiro bloco e está fazendo aqui de novo, novamente. E o paralelo com o Antigo Testamento é uma outra história de retenção indevida. Os irmãos que já estão acostumados com a leitura da Bíblia já estão se lembrando, da figura que aparece lá em Josué, capítulo 7, cujo nome é Acã. Acã, aquele que desobedeceu a ordem clara de Deus de não tomar despojos de Jericó, e guardou, reteve. E aqui é muito curioso, porque a palavra que Lucas usa aqui, como reteve parte do dinheiro, é a mesma que o autor lá em Josué usa para se referir ao que Acã fez. Acã reteve, Ananias reteve. A mesma palavra, o mesmo verbo, e não é uma palavra muito usual, não é uma palavra muito comum na Bíblia Sagrada. É aquela retenção indevida, uma apropriação indevida
desobedecendo a ordem clara da parte de Deus. E tanto lá com Acã, quanto aqui, o que nós vemos é o mesmo resultado. Tanto lá, a história de Acã no Antigo Testamento aparece em que momento da história do povo de Deus? Josué está liderando o povo de Deus para a entrada na terra prometida. Portanto, é um início de história para o povo de Deus, não é verdade? É o início da formação do povo de Deus na terra santa, na terra de Canaã prometida. Não é exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui? Esse não é o relato no início da história da igreja? Então você tem dois pecados graves de retenção, um no início da história do povo de Deus na terra prometida, e um no início da história da igreja, o povo de Deus no Novo Testamento. Então, semelhança nas palavras, semelhança nas ações, semelhança no momento histórico em que essas retenções indevidas acontecem, e por fim, o último ponto de semelhança, o resultado disso tudo. O que Deus fez com Acã? Julgou. O que Deus fez com Ananias e Safira? A mesma coisa. E aí você se pergunta, mas será que Deus não foi severo demais? Por que ele tinha que fazer isso? Nossa, imagina a cena, Ananias ali, Pedro confrontando, olho no olho, de repente o homem, cai. Chega Safira, 3 horas depois, Pedro faz uma pergunta e Safira, na mesma hora. O relato de Lucas é incomodamente simples, né? Uma economia de palavras, mas a gente fica assim, puxa, mas tudo isso? Será que seria necessário isso? Por que Deus fez isso? Meus irmãos, se não houvesse nenhuma consequência, se não houvesse nenhuma resposta, os resultados para a vida da igreja seriam ainda mais graves. Primeiro, porque aquela retenção mentirosa ia parecer um bom negócio, não é verdade? Podiam Ananias e Safira chegar para outros irmãos, olha, eu fiz isso, não deu nada, está tranquilo. Então, e isso crescer igual erva daninha. Mas não só isso, muitos poderiam concluir que, afinal de contas, Deus vai deixar isso passar. Mas o que a Escritura diz, meus irmãos? De Deus não se zomba. Ele conhece, Ele sabe. E esse juízo da parte de Deus aqui, na verdade, é um grande ato de misericórdia. Jesus está protegendo a vida da sua igreja, não permitindo que um pouco de fermento levede toda a massa, não permitindo que uma semente pecaminosa crie raízes e infeste a igreja de ervas daninhas ou de frutos podres. Cristo está protegendo a vida da igreja. Ele já está extirpando o joio que cresceu no meio do trigo. Como isso ocorre, como eu disse, com uma economia de palavras assustadora. Pedro confronta Ananias e ele morre. Pedro confronta Safira e ela morre. Mas qual o resultado disso tudo? Você pode pensar, meu Deus, depois disso, o que será da igreja? Ainda nesse relato, veja o verso 5 comigo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto e, qual a expressão aí? Grande temor apoderou-se de todos. E veja o verso 11, como Lucas não repete a palavra. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Meus irmãos, o temor de Deus veio sobre a igreja. Não é isso que nós precisamos? Que haja essa percepção de um Deus santo no meio da igreja, que dele não se zomba, com ele não se brinca, a sua palavra não pode ser mercadejada.
O pecado tem que ser tratado. Quantos de nós temos orado por isso? Para que uma onda de temor sobrevenha sobre a igreja. E todo oba-oba, toda festa, toda falsa alegria, isso caia por terra e a igreja passe a chorar mais, passe a se angustiar mais, passe a viver vigilante em relação à sua vida, ao seu pecado. Quanto nós precisamos disso? Este relato é muito significativo também, porque no verso 11 é a primeira vez que neste livro aparece a palavra igreja, a Assembleia de Deus, o povo de Deus. O que Lucas está fazendo? Mais uma vez, traçando um paralelo entre a Assembleia da Antiga Aliança. E o que aconteceu lá? Eles viram os sinais, eles viram o juízo e temeram? Não. Desobedeceram, endureceram os seus corações. Mas a comunidade do Messias, no povo da nova aliança, houve grande temor, grande temor. 2 vezes Lucas quer nos mostrar isso. Meus irmãos, o que este relato deve nos ensinar? Muitos ficam melindrados hoje com o fato de Deus julgar, mas esse texto nos mostra claramente, primeiro, que o pecado é algo grave na vida da igreja. Por isso, meus irmãos, o meu pecado e o seu pecado não são apenas o meu pecado e o seu pecado. Nós jamais podemos pensar o seguinte: não, esse pecado que eu tenho não afeta ninguém, não faz mal a ninguém, eu trato dele com Deus. Bom, que trate então, mas saiba de uma coisa: o seu pecado, o meu pecado, minam a energia espiritual da igreja, ofendem a Deus e acaba, uma hora ou outra, sim, ofendendo o seu próximo. Por mais íntimo que seja, daqueles pecados que talvez não sejam vistos na sua concretude, não são externados como uma fala, uma atitude, mas eles estão lá. Meus irmãos, isso ofende a Deus. Isso mais cedo ou mais tarde vai trazer consequências para o seu próximo, e isso mina a energia espiritual da igreja. Então a pergunta que nós temos que pensar hoje é: será que nós temos atentado e vigiado para o nosso coração? Temos buscado a Deus em oração, perdão, restauração? O Senhor é misericordioso, Ele é capaz de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é capaz, por meio do seu Espírito, de nos trazer vigor espiritual para caminharmos em vitória sobre o nosso pecado. Esse é o primeiro ponto. Mas a segunda coisa importante que esse texto nos ensina: disciplina na igreja é absolutamente necessária. Deixa eu tranquilizar vocês que eu e o pastor John não estamos orando pela unção de Pedro para tratar os pecados, tá bom, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. Nós não vamos fazer isso aqui, tá? Mas uma coisa é certa: o pecado na vida da igreja precisa ser tratado. A disciplina eclesiástica é o modo da igreja proteger a igreja. É o modo estabelecido por Jesus da igreja proteger o evangelho, proteger a santidade de Deus, zelar pela santidade de Deus e testemunhar ao mundo que há um limite claro entre os que são de Deus e os que não são de Deus. Como aqui houve um limite claro. Sabe qual é o limite? Está aqui, 2 mortos, não são de Deus. Aprenderam? Temam, porque o nosso Deus é temível. Está aqui o limite traçado. A excomunhão, a disciplina final da igreja é parte disso. É um retrato do juízo de Deus. Todo o processo deve ser motivado pela restauração do pecador. Veja o seu pecado, arrependa-se, volte à comunhão com Deus, volte a uma vida santa. Mas se ouvirem a voz e endurecerem o coração, não resta outra expectativa senão
a do juízo de Deus. Como é que a igreja mostra isso? Afastando pessoas da sua comunhão. E eu pergunto, os irmãos têm compreendido isso? Os irmãos têm compreendido a instrução do púlpito desta igreja sobre isso? Isso faz sentido? Isso está claro na Bíblia Sagrada? Vocês entendem que isto é a medida de proteção da igreja, da sua vida? Essas cercas necessárias aqui. Irmãos, uma última coisa: permaneça vigilante, porque se o diabo foi ousado ao ponto de entrar no coração de 2 membros daquela igreja, não pense que nós estamos livres disso aqui. Não pense que você não precisa ficar atento aos enganos de Satanás. Você tem se mantido vigilante? Você tem se mantido atento? Seu coração? Permaneça, então. O que aconteceu depois desses fatos? Será que a severidade do juízo de Deus afastaria pessoas da igreja? Porque, afinal de contas, quem é que ia fazer parte da igreja de pastor Pedro agora? Eu não, vou falar com ele, eu caio duro ali, não quero, não vou. As nossas expectativas humanas talvez apontassem para isso, mas não é isso que o texto bíblico nos mostra. É aqui que nós vamos para a terceira parte e a parte final do nosso relato, versos 12 a 16 do capítulo 5. Jesus, por meio do Espírito Santo, acrescenta vidas à igreja. E o magnífico disso é que esse relato está logo depois de Ananias e Safira. Ananias e Safira. E agora? Depois disso, quem é que vai querer se juntar à igreja? A resposta de Deus está aqui. Meus irmãos, quando a igreja, especialmente a liderança da igreja, é fiel à palavra de Deus, zela pela santidade de Deus, Deus honra, e Ele continua edificando a sua assembleia por meio da palavra, por meio de sinais e maravilhas. E aqui nós temos diante de nós um outro relato dos sinais da parte de Deus. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Os que creram, olha lá, convertidos, continuavam a se reunir aonde? No pórtico de Salomão, exatamente o mesmo lugar onde estavam Pedro e João, o mesmo lugar onde o início da perseguição veio. Então ali o povo perseverando, sem medo, corajosamente, anunciando a palavra, realizando os sinais. Ai, Ananias e Safira, meu Deus está nem aí com isso, Ele vai edificando a sua igreja. A igreja está vendo isso, está temendo, e os corações estão se convertendo. O evangelho avança. Veja o verso 16. Nós estamos em Jerusalém, não é verdade? Lembra lá de Atos 1:8? Recebereis poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Olha o que está acontecendo no verso 16 desse capítulo. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém. Aquelas pessoas estão ouvindo falar de um povo que vive segundo a lei de Deus, estão ouvindo falar de um povo amoroso, estão ouvindo falar de sinais de um Deus poderoso, estão ouvindo falar de um Deus temível. E falei, eu quero ir, eu quero saber o que está acontecendo. E vinham a Jerusalém, trazendo doentes, trazendo possessos, eles eram curados. Deus está honrando a si mesmo, a sua palavra, fazendo o evangelho avançar, até com sombras, né? Viram essa parte do relato aqui? Eles traziam, verso 15, né? Traziam os doentes para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns. Pastor, que negócio é esse de sombra aqui, né? Parece meio esotérico, meio místico, né? Meus irmãos, vamos dar um crédito aqui para os nossos irmãos antigos, né? Porque havia esse entendimento que a sombra era uma parte inerente ao corpo, né? Não é igual o Peter Pan, né, que perdeu a sombra. Lembra da história do Peter Pan, né? Perdeu a sombra, ele tinha que costurar a sombra lá de novo. Mas não, a sombra era uma extensão do corpo. Então, de fato, era como se a mão de Pedro estivesse ali tocando aqueles enfermos, né? E ali colocavam aos pés
dos apóstolos. Mas, irmãos, esse relato também nos traz aqui uma outra coisa importante. Embora ele aponte na sua maioria, dos versos, para o avanço do Evangelho, para curas e sinais como uma resposta à oração, Deus está edificando a sua igreja e acrescentando vidas à igreja, mas também há resistência. Há aqueles que endureceram o coração e não ouviram a voz de Deus. Isso está lá no verso de número 13. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Nós não sabemos exatamente a que grupo, esses demais aqui, a que grupo se referem, se são judeus descrentes, vamos deixar os cristãos em paz, não vamos lá muito perto deles não, mas o fato é que não importa saber exatamente quem são esses demais. O que importa é saber o seguinte: enquanto uns temem e se rendem, outros ficam com medo e se afastam. Enquanto uns temem e se rendem, outros ficam com medo, que é bem diferente de temer, e se afastam do Evangelho. E se nós estivermos pregando fielmente a palavra de Deus, e se a igreja viver uma vida conformada aos propósitos de Deus, é exatamente isso que vai acontecer. Uns vão crer, vão se render, vão temer, outros vão ficar com medo e vão se afastar. Não, lá eu não quero não. O Evangelho vai cortar, vai dividir, não tem jeito. É o que deve se esperar da fiel pregação e anúncio da palavra de Deus, por meio de palavras, por meio de sinais, por meio de testemunho, por meio de ação, de proclamação ao mundo, amor com a família. Isso vai gerar vida? Certamente, Jesus vai fazer isso, mas isso também vai afastar aqueles que permanecem endurecidos em seus corações. Já caminhando para o nosso final, meus irmãos, saibam de uma coisa: o diabo não descansa. Eu gosto sempre de usar essa frase do Senhor dos Anéis: há um mal que nunca dorme lá em Mordor, né? Só que aqui o diabo é toda a terra, ele está lá em toda a terra, né? Ao nosso derredor, como um leão procurando a quem devorar. Ele não descansa, seja levantando perseguição, semeando corrupção ou oferecendo distração. A história da inimizade que começou lá no Éden permanece até os dias de hoje. Mas lá no Éden também foi feita uma promessa a respeito da semente da mulher, que viria esmagar a cabeça da serpente. E é Ele, Jesus Cristo, quem protege, quem acrescenta vidas, quem gera vida à sua igreja, pois foi Ele mesmo quem disse: eu edificarei a minha igreja e nem a morte prevalecerá contra ela. Ele edifica a nossa igreja. É Ele quem gera vida por meio do seu Espírito, quem protege a vida da igreja por meio do juízo, mas quem acrescenta vidas à igreja por meio da sua graça. Irmãos, é esse Jesus que, diferentemente de Ananias e Safira, ele nada reteve para si. Ele veio e se entregou por inteiro, de corpo e de alma. Entregou-se na cruz, entregou-se àquele que julga retamente. E é esse Jesus que fez muito mais do que Barnabé, porque Jesus deixou tudo que tinha, a sua glória junto ao Pai, esvaziou-se por completo, deu de si mesmo para redimir um povo para si, por meio do seu sangue na cruz, da vitória sobre a morte e da sua ressurreição. Então Jesus é o contraste de Ananias e Safira, ao contrário de Ananias e Safira, e ele está muito acima de um Barnabé. Ele enviou o seu Espírito para formar este povo, guiar este povo, habitar no meio dele, a fim de que este povo, nós a igreja,
Vivamos em temor, santidade, proclamação e ação. E um dia esse mesmo Jesus voltará para julgar aqueles que retêm, aqueles que mentem, aqueles que resistem. Mas a quantos ele não dará vida eterna, se responderem à sua voz e entregarem a ele plenamente as suas vidas? Quanto ele não dará? E você, nessa noite, vai temer e se render? Ou vai ficar com medo e se afastar? Porque diante de nós está a vida e a salvação em Jesus, por meio do seu Espírito. Ou então o caminho do medo, que leva ao afastamento de Deus e à perdição eterna. Só existem estes dois caminhos. Qual dos dois você trilhará hoje? Vamos orar. Deus temível e santo, de eternidade a eternidade, só Tu és Senhor. Ouvimos a Tua voz hoje, Senhor, por meio desse relato inspirado. O Senhor proclamou diante de nós a vida e a morte, salvação e juízo. E a Tua palavra nos adverte, Senhor, nesta noite: hoje, se ouvirem a voz de Deus, não se afastem, não fiquem com medo, mas se rendam, abandonem o pecado, pois se permanecermos pecando de maneira deliberada, já não resta outra opção a não ser contemplar o terrível juízo, o juízo santo, o juízo puro, daquele que é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Nosso Deus e Pai, ao ouvirmos as advertências da Tua palavra, permaneçamos vigilantes, atentos, Senhor. Mas ao ouvirmos as glórias de Jesus Cristo e o que Ele está fazendo na vida da igreja, protegendo, gerando vida, acrescentando vidas, que o nosso coração se encha de santas expectativas, de alegria, um regozijo, ó Deus, em Ti e nas Tuas obras, Senhor. Que nós avancemos confiantemente, porque o nosso Cordeiro venceu. Ele é Senhor. Ele já rasgou o escrito de dívida. Ele se deu por inteiro, nada reteve para si, mas deixando a sua glória, se fez um de nós, se fez carne, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, fazendo resplandecer no mundo pecador a glória de Deus. Ele se deu por inteiro na cruz, vertendo sangue inocente, puro, imaculado, para que todo aquele que nele crê seja recebido como filho na sua presença e desfrute de um banquete, de uma mesa posta por ele diante dos seus inimigos, envergonhando Satanás, envergonhando toda a oposição maligna. Nosso Cordeiro venceu. É isso, Senhor, que celebramos agora, ao sentarmos à mesa contigo.
ao tomarmos o pão, ao bebermos do cálice. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor.